Mandou isso foi o Carlos Francisco de Paula Nadalim, de Londrina, Paraná. Muito bem, Carlos Francisco, aqui está muito bem lembrado. Ele manda aqui um trecho de Aristóteles. Ele diz: quando sabemos o que devemos fazer e como devemos fazer, basta que, para estabelecer isso como um conselho, se mude a forma de expressão e se dê a volta à frase, dizendo, por exemplo, que importa não nos orgulharmos do que devemos à fortuna, à sorte, mas do que devemos a nós mesmos. Dito assim, tem a força de um conselho, mas expresso como elogio, será: ele não se sente orgulhoso do que se deve à fortuna, mas apenas do que deve a si próprio. De sorte que, quando quiseres elogiar, olha para o conselho que se poderá dar, e quando quiseres dar um conselho, olha para o que se pode elogiar. Então, esta vida, ela é louvável. Por ela ser louvável, ela soa aos olhos dos outros como se fosse um conselho. Está compreendendo? Quer dizer, olhe para esta vida e siga este exemplo. O exemplo tem um conselho e o conselho tem um exemplo. Quer dizer, o Carlos Francisco mostra que ele entendeu perfeitamente o espírito da coisa. Tá certo? Então, durante esses primeiros meses do curso, a minha primeira ideia é realmente colocar vocês numa posição psicológica que seja propícia ao exercício da filosofia. Quer dizer, não se trata de transmitir conteúdos nem problemas filosóficos, tá certo? Mas de passar uma experiência, uma vivência que lhe permita não brincar de filósofo, mas ser um filósofo. Tá certo? Quer dizer, não se trata de exercer um papel social que é reconhecido por terceiros, ainda mais ignorantes do que nós, tá certo? Mas de fazer algo que você sabe o que é, que você reconhece quando você está fazendo. Quer dizer, quando você se coloca numa atitude de exercício da filosofia, é isso que você está fazendo. Você vai ter que se colocar num plano de universalidade, mas não é universalidade abstrata, é universalidade pessoal. Então, este modelo do eu que você inventou, ele é o intermediário entre as perfeições abstratas universais e a sua situação concreta individual de agora. E você precisa desse modelo por quê? Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, as regras e as virtudes morais são todas genéricas e abstratas, e as situações e os seres humanos são concretos, particulares. Então tem que ter uma mediação. Esta mediação quem faz? O que é a mediação entre um conceito abstrato, né, e a vivência particular, concreta, sensível do momento? É a imaginação. Está entendendo? Então isso quer dizer que se você souber toda a teoria do negócio, souber toda a parte abstrata, mas não tiver o intermediário imaginativo, você não é capaz de relacionar o universal com a situação concreta que você está vivendo. Então, a única coisa que você vai poder fazer é repetir aquele universal como um papagaio sem saber do que você está falando. E aí você vai, até ao contrário, você vai aprofundar o hiato, aprofundar o abismo entre as suas ideias universais magníficas e a miséria da sua situação pessoal concreta. A imaginação é que faz esta transição. Por isso, não basta você saber o que é o certo, né? Você tem o que é o certo, o que é o bom, o que é o valioso, o que é o louvável. Você tem que poder imaginá-los concretamente na sua pessoa, como encarnados na sua pessoa. Está entendendo? Muitas vezes, quando nós conhecemos pessoas notáveis, nós não sabemos exatamente dizer o que é a qualidade delas. Nós reconhecemos que aquelas pessoas são muito boas, mas não conseguiria definir. Eu, por exemplo, me lembro do meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, que era uma pessoa que eu admirava extraordinariamente. Mas pessoalmente, mas no que consistia essa qualidade do Dr. Miller? Eu digo, olha, é uma síntese inseparável. Eu consigo lembrar o personagem, visualizar o personagem, mas quando eu tento definir as qualidades, elas aparecem separadas. Cada qualidade é uma diferente. Eu digo, por exemplo, o Dr. Miller foi a pessoa mais bondosa que eu conheci. Tá certo? Bondosa por quê? Porque ele é uma pessoa que realmente amava o próximo, ele realmente
se condoía do sofrimento humano e era incapaz de refrear a sua vontade de fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento humano. Ele, por exemplo, às vezes telefonava às 3 horas da manhã para um paciente, dizendo: pô, acabei de ter uma ideia para aquele seu problema, vem aqui correndo. Fazia isso. Isso quer dizer, ele não estava fazendo aquele negócio só profissionalmente, ele tinha comprado o problema da pessoa. Comprado ao ponto de sonhar com aquilo. Então eu falei: pô, mas isso é extrema compaixão. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem, às vezes, extremamente duro, extremamente autoritário. Quando ele achava que precisava. Um dia entrou um sujeito lá que estava ficando esquizofrênico. O sujeito entrou lá, estava tipo hippie, cabeludo, barbudo, com um mosquito girando em torno da cabeça. Ele entrou na sala do Miro, o Miro falou: você vai cortar o cabelo ou não me apareça mais aqui? O sujeito da semana que veio aparecer de cabelo cortado e ele já estava um pouquinho melhor. E assim foi. Você está entendendo? E assim por diante. Quer dizer, são coisas difíceis de você ver. Como é que aquele homem que podia ser tão duro, ele é tão duro às vezes no jeito dele, e ao mesmo tempo um coração tão grande. Mas tinha uma terceira coisa: o Miro tem uma elegância, inclusive física, extraordinária. A primeira vez que eu olhei esse cara, eu falei: mas esse cara não é um médico, esse sujeito é um príncipe. Tem um vestido assim, um terno preto elegantíssimo, colete, Que coisa extraordinária. São qualidades que são separadas. Elas não se fundem naturalmente, Mas nele tudo isso aparecia junto. Ainda tinha milhares de outras coisas. Bom, eu não consigo definir exatamente o que era, mas eu sei que era este personagem, o Juan Alfredo César Miller.